O governador de Alagoas está definitivamente afastado até o fim de seu mandato pelo Tribunal Superior de Justiça, mas continua candidato à reeleição. Vocês vão de perguntar, sim, e se ele for eleito? Bom, se ele for eleito, ele vai continuar respondendo ao processo. Eu duvido muito que haja um julgamento pelo Tribunal Superior de Justiça, que é quem julga governadores em crimes comuns. A Assembleia julga em crime de responsabilidade, que é o chamado impeachment. Mas crime comum, como é o caso de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro, é o Superior Tribunal de Justiça. E no julgamento de ontem já veio um sinal, 10-2. Afastando o governador. Então, duvido que ele tenha alguma chance. Né? Sendo que, de 10-2, a presidente do tribunal não votou, né? Não precisou dar o voto de Minerva e tal, mas elogiou o relato da ministra Laurita Vaz, que foi quem tomou a iniciativa liminarmente de afastar o governador. Teve um voto que eu registro, o ministro se declarou suspeito, porque conhece as partes. Deu um bom exemplo, o ministro Humberto Martins. Disse, eu conheço as partes, então não posso me manifestar. Perfeito. Uma aula para muita gente no Supremo, né? O sujeito, já que admitem advogados, o advogado advogou para um partido político e depois está lá decidindo, votando a favor do seu antigo patrão. Fica esquisito. Né? Alguém que fez campanha política para um determinado partido político, depois vota para liberar um integrante desse mesmo partido político. Não só vota, como cria uma invenção, né, contrariando tudo que já aconteceu no mundo jurídico no Brasil, que é essa história de territorialidade. Na hora que se descobre que não era aqui nesse endereço que devia ser julgado, só se recém começou o processo. Quando o processo está no fim, já partido para a sentença, ninguém mais muda de vara. Né? Ainda mais quando é confirmado em tribunal revisor, o condenado já está cumprindo sentença. Isso é impossível de acontecer, mas aconteceu. Ministro Humberto Martins dando exemplo de, por estar ligado às partes envolvidas, não votou. Parabéns, ministro. Mesmo assim, foi 10-2. E Paulo Dantas está afastado. Foi afastado há 17 dias da eleição, ele continua candidato. Tanto que ontem estava em Maceió o candidato Lula fazendo campanha por ele próprio e pelo Paulo Dantas. Né? Sendo que Bolsonaro, Arthur Lira e o presidente e o prefeito de Maceió apoiam o outro candidato. O Paulo Dantas é candidato de Renan Calheiros. O pai de Paulo Dantas, numa gravação, insinua que o filho sofreu má influência e por isso entrou na senda do crime. Vejam só qual era o crime. 93 funcionários fantasmas ganhavam de 16 mil a 21 mil, só que não ganhavam. Eles recebiam, na verdade, eram pessoas pobres que alugaram seu nome e o seu CPF para receber R$200 até R$600 por mês. Uma vergonha. Paulo Dantas, a mulher dele, compraram uma casa de 8 milhões. Né? Então, aí vamos esperar o resultado da eleição. Ele fica dependendo do julgamento. O condenado não vai poder continuar. Bom, falando em eleição, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa da Economia, para evitar que empresas se combinem para prejudicar o consumidor, está abrindo inquérito sobre os institutos de pesquisa, principalmente o IPESP, Datafolha e IPEC. O presidente do CAD diz que é uma improvável coincidência que entre eles
saiam os mesmos erros, né? Que parece que erraram de maneira semelhante, o que há indícios de conduta coordenada entre empresas, o que se configura infração contra a ordem econômica, imaginem só. E falar em ordem, o Brasil já alterou a ordem dos produtores de petróleo do mundo, já somos o 6º. Passamos à frente do Irã. Agora à nossa frente está a Rússia, que produz 3 vezes mais do que nós, né? O Canadá, a China, né? o Iraque, os Emirados Árabes, e depois vem nós. A gente está na frente do Irã, do Kuwait, e vejam só, gente, que vergonha, que tristeza. A Venezuela, que está em cima de uma grande bacia petrolífera, integrante da OPEP, afundou por causa de uma ideologia errada no governo. Destroçou o país. Nem aparece mais na produção de petróleo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Marfix Ferramentas. Aqui tem toda a linha de ferramentas elétricas e a bateria Makita. Marfix, sempre inovando para você.